escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Chutando a Escada. Aqui é a Débora Prado. Eu sou a Carol Pavese. Eu sou a Lara Celes. E hoje a gente bateu um papo super interessante com a Bruna Cristina Jaqueto Pereira. Ela é doutora em Sociologia, mestre em Sociologia também pela UNB e formada em Relações Internacionais pela Unesp. E ela é especialista em gênero, raça e violência contra as mulheres. Então a gente fez um exercício de interseccionalidade, discutindo raça, gênero e violência, então todas essas temáticas dela, que deveria estar agora no topo das prioridades para a gente discutir pandemia e tem passado muito despercebido enquanto tema, num momento onde a gente tem um aumento significativo do número de violências contra as mulheres no geral e principalmente contra a população negra no Brasil. Então foi um tema de tratamento urgente, né, e onde a gente aprendeu muito com ela. O que vocês acharam do papo aí, meninas? Bom, eu adorei, gente, foi uma super aula. A Bruna toca em pontos assim centrais para esse debate, imprescindíveis para pensarmos eles do ponto de vista da academia, da política pública, dos movimentos sociais, então assim, não percam. Foi uma aula incrível mesmo e que a Bruna participe mais vezes com a gente aqui para a gente aprender muito, né? Porque foi mesmo um aprendizado para mim, assim, enquanto pesquisadora também, né? E para a gente conhecer as mulheres reais, que é justamente isso que ela vai falar no programa. Então, eu recomendo que todas e todos escutem e aprendam com a gente. Quem quiser apoiar o projeto de Chutando a Escada, acesse aí, gente, no site chutandoaescada.com.br/apoio. E se vocês quiserem comentar, fazer críticas, sugestões, indicações, inclusive nessa pauta, né, que é um tema que a gente queria gravar há bastante tempo, essa discussão sobre violência contra a mulher, pandemia e a discussão de raça, fale com a gente, escreva pra gente também. Vocês podem escrever pra gente no perguntas@chutandoaescada.com.br. Bom, queria também aqui deixar um convite. Essa semana teremos a segunda rodada do seminário Feminismos Latino-Americanos nas Relações Internacionais, um projeto feito em parceria entre o Mulheres e o Mulheres, que são então acadêmicas aí do campo das relações internacionais, brasileiras e, no caso, argentinas e algumas uruguaias. Um projeto muito bacana que está tentando criar e fortalecer essa rede de pesquisa dentro do nosso campo numa perspectiva regional. E nessa segunda etapa, né, no dia 24, às 10 horas da manhã, teremos aí professoras Tchela, professora Catiúcia, professora Flávia Rio, falando sobre as temáticas que colam muito com o tema desse episódio, né? Vão debater questões sobre mulheres indígenas, trabalho, pandemia, feminismo negro, questões de gênero, afeto, espiritualidade. Então, acho que vale a pena também vocês ficarem de olho. Bom demais. Vamos colocar na descrição do episódio o link para o seminário. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Vamos escutar, então, o episódio? Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samago chegar, eu mostro o rosto no meu braço. Entrega o teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Quase ainda ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Sejam bem-vindas e bem-vindos a
a mais um episódio do Chutando a Escada e nós estamos aqui com uma convidada que é a Bruna Pereira, socióloga, graduada em Relações Internacionais, professora substituta da UNB e também consultora da ONU Mulheres, pesquisadora sobre gênero e raça. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, vocês? Um prazer estar aqui e agradeço muito o convite. Prazer tê-la aqui com a gente para bater um papo sobre um tema aí que é tão importante, que ganhou tanto espaço, né, gente, na mídia aí nas últimas semanas. Infelizmente, né? Um tema difícil, né, de lidar. Exato. Sim. Inclusive hoje tivemos, né, uma notícia complicada, né, vinda aí da Damares com relação à violência sexual perpetrada contra aquela menina. E tivemos aí mais um ponto, né, para problematizarmos o modo como esse governo vem reagindo às violências contra as mulheres, né? Sim. Reforçando, na verdade, né, as violências institucionais, fragilizando ainda mais uma rede que já tinha alguns problemas. Estamos aí, muitos temas, infelizmente. E é mais um escândalo que não escandaliza, né? Esse que acho que é o ponto também, né? Já tá virando tão normal, tão a regra desse governo barbarizar e violar os direitos, né? Que ele deveria estar observando, que nem choca tanto quanto deveria, né? E eu queria aproveitar para falar que já faz um tempo que a gente quer conversar sobre violência contra as mulheres e especificamente nesse contexto de pandemia. E por isso a gente conseguiu aí trazer a Bruna, a Lara também para conversar com a gente. Eu acho que o pano de fundo da nossa conversa tem a ver com os dados também, né, que foram divulgados nas últimas semanas do Atlas da Violência, que vão indicar aí um aumento, né, um aumento já persistente, né, dos homicídios de mulheres negras comparados com das mulheres não negras. A gente teve também um índice bem grande, né, com relação à violência contra a mulher durante a pandemia. Você tem alguns dados para trazer para a gente, Bruna? O que você poderia contribuir aí para falar sobre essa questão que é difícil, mas que eu acho que no contexto agora da pandemia ficou um pouco, um pouco invisibilizado, assim, não um pouco, né? Ficou bastante invisibilizado, né? Porque as mulheres tiveram muita dificuldade também para buscar a delegacia e registrar os casos de violência. A gente já tem uma subnotificação. Como que tem ficado agora, pelo que vocês têm observado na ONU Mulheres, essa relação da violência contra a mulher no contexto de pandemia? Então, assim, eu não trabalho direto com a ONU Mulheres, né, meu contrato é por contratos, eu trabalho por contratos específicos, depende da temática. Mas o que a gente vê, em geral, é que muitos países, e a própria ONU já avisou nos países de todos, que existia um risco, e de fato, né, nos países onde a pandemia começou, existia uma maior incidência de violência doméstica, porque as pessoas estão confinadas em casa, então, né, a casa é um principal espaço de risco para as mulheres, e numa situação ainda estressante, que obviamente não justifica a maior incidência de violência. É importante que a gente saiba que isso a gente não pode naturalizar. E além disso, inclusive, né, além disso, a gente teve os serviços todos fechados, ou se não fechados, maior dificuldade para acesso, como, por exemplo, como a mulher pode pegar um transporte público para acessar uma delegacia, a delegacia está funcionando. Então, a gente viu no Brasil a gente não viu um amplo debate sobre isso na mídia, isso foi um assunto que passou muito batido, só as mulheres e grupos feministas que chamaram a atenção para a questão. A gente não teve nenhum tipo de iniciativa, então a gente está nesse cenário que é parecido com o cenário da pandemia. A gente não tem muito dado, o que a gente vai ver vai ser no ano que vem, ou no próximo, no outro ainda, né, que são 2 anos até saírem mesmo os dados, no aumento de homicídio de mulheres. Então é uma situação bastante crítica. E falando sobre o Atlas da Violência, que saiu há pouco tempo, saiu agora há pouco, eu acho importante a gente falar que ele só mostra, não tem nenhuma novidade, infelizmente. Eu queria chegar aqui e quando saísse o Atlas da Violência, eu queria ficar indignada. Mas assim, a indignação, até existe uma indignação velha já, porque o que a gente tem visto em geral
é que os sistemas de proteção eles têm sido capazes de proteger minimamente mulheres brancas e eles têm sido incapazes de atender as mulheres negras. E isso também é uma coisa que na nossa sociedade passa muito batido, passa quase como se fosse uma fatalidade do destino. Não se discute de fato o que está por trás dessa maior violência contra mulheres negras. Ou no máximo se fala, é o racismo. Mas como? Onde? Né? E não se tem uma política também ou ações mais efetivas para diminuir essa violência e para diminuir esse impacto do racismo. Então, acho que são duas coisas que eu queria trazer logo de começo. Acho que quando a Bruna fala, né, de que o governo parece que se silenciou, né, frente a essas demandas crescentes durante a pandemia, a gente quase não ouve, né, o governo ter nenhum tipo de atitude com relação a isso, ou quando ela fala sobre as naturalizações, né, dessas violências. Acho que isso nos leva também a pensar um pouco, né, como a violência, enquanto linguagem política, ela é mobilizada pelo Estado, né? Porque a gente sabe que violência e Estado caminham juntos, né? Historicamente caminham juntos. O Estado, quer seja ele como perpetrador da violência, ou aquele que, na verdade, usa a violência como uma dimensão para justificar a sua existência enquanto aquele que gera proteção e ordem, ele, na verdade, ao longo, né, da história, vem flertando de forma muito ambígua com a violência, né? E eu acho que o que mais chama atenção para a gente no cenário atual é perceber como, na verdade, ele vai, né, de forma bastante, talvez estratégica, escolher, né, algumas situações onde as violações serão entendidas como ameaça, né, e, portanto, vão incitar dele algum tipo de comportamento de intervenção e de ação direta e de promoção de maior segurança para aqueles violados, e como vão existir aí algumas dimensões de violências onde, na verdade, o Estado não só parece não fazer nada, como, em alguma medida, parece cooptar e se alimentar das inseguranças geradas por essas violações, né? Então, eu sempre fico pensando na questão da violência contra a mulher, em que medida o Estado tem interesse, né, na perpetuação desse tipo de inseguranças, porque elas, de certa forma, fazem com que, né, alguns mecanismos de controle e disciplina sejam, né, praticados e aplicados com mais facilidade, né? Porque eu lembro que logo no início da pandemia, não sei se vocês se lembram, quando surgiu a questão, né, da violência doméstica, tivemos alguns governadores, né, e alguns representantes políticos falando como, poxa, mas é da natureza do homem, né, ser violento. Dentro dessa esfera de pegar uma situação de violação, uma situação de insegurança, e ao invés de tornar isso como uma agenda para ser contida, né, uma agenda de intervenção do Estado, ele, na verdade, vai entender essa insegurança como, em alguma medida, uma insegurança até interessante, porque é como se dissesse, ok, de fato, né, as mulheres sofrem aí uma situação de ameaça, mas cabe a essas mulheres se adequarem, né, a um comportamento mais correto, né, de repente serem melhores esposas, não adentrarem a esfera pública como algumas querem adentrar, terem as suas sexualidades reguladas, e daí a insegurança será desfeita, ou seja, o Estado, na verdade, parece se alimentar dessa insegurança ao invés de atacá-la, né, e talvez por isso essas omissões, né, e acho que isso nos ajuda muito a pensar o projeto que está por trás do governo, quando a gente pensa nas reações que eles têm, especificamente a violência contra a mulher, que é bem diferente da violência contra a propriedade privada, né, quando a gente pensa no tipo de intervenção que ele tem. Não, só lembrando que a gente teve aquele comentário de que o homem fica nervoso, né, então eu acho que também jogar para a mulher a gestão das emoções de um momento que todo mundo está nervoso, as mulheres também estão nervosas. E nem por isso a gente está falando. É claro que existe um risco também de aumento de violência doméstica, inclusive da parte das mulheres, porque, enfim, né? Não se trata de dizer que as mulheres estão acima, né, do bem e do mal, mas o agente principal de violência dentro dos lares principalmente contra mulheres, são os homens. Então, quando se diz, mas o homem fica nervoso, aí ele bate mesmo na mulher, a ideia, inclusive, usar isso para ir contra as ações de quarentena, né, o confinamento, isso é desonesto e é isso que você
falou mesmo, assim, é uma tentativa desse governo colocar de novo as mulheres nesse lugar de violência como lugar de disciplina, fiquem aí, façam isso, que é essa contribuição que vocês têm a dar. Então, esse reforço mesmo da violência e respalda a violência dentro de casa, né, que legitima os homens a agredirem seus companheiros. O que eu ia pontuar é que esse movimento, né, e esse movimento no sentido do aumento da violência doméstica, a gente observa também numa escala global, né? A gente teve o relatório, pontuou alguns dados aqui sobre o Brasil, mas a gente olha nos Estados Unidos também se teve um aumento, e é interessante o quanto o grau de aumento de denúncias, os índices de aumento de denúncias variam nos países, o que não quer dizer que você tem países com mais ou menos violência necessariamente porque você tem mais ou menos denúncias, né? Isso também tem a ver o papel do Estado em publicizar o problema e tentar endereçar e se apresentar como um ator que está ali para resolver um problema, né? E não para abafar um problema ou essa inação do Estado nessas questões. Mas nos Estados Unidos a gente teve um aumento aí de cerca de 16% das denúncias, e em contrapartida, na Europa, a Organização Mundial da Saúde, com o braço europeu, a Agência Europeia da OMS, registrou um aumento no continente de 60% do aumento das denúncias, que não quer dizer que você teve 60% a mais de violência na Europa e só 16% a mais nos Estados Unidos, mas tem muito a ver como as organizações, como as esferas, os atores públicos se colocam em relação a essa questão, né, e que tipo de relação que nós estabelecemos com essas entidades, né, que tem a ver um pouco aí, volta para o que você tinha colocado, sobre o que tem por trás, inclusive, do tratamento e da resolução, porque além da dificuldade de se fazer uma denúncia, inclusive dificuldades, né, psicológicas em fazer tudo isso, você tem também essa avaliação sobre vale a pena, vai ter algum efeito fazer isso ou vai ser pior, né, denunciar. Então, como os estados se colocam também altera esse resultado. E o problema é uma escala tão grande que a própria ONU declarou que o aumento na violência doméstica durante a pandemia, eles passaram a chamar de pandemia das sombras, né? Então, shadow pandemic, que é justamente para isso. A gente tem uma outra pandemia paralela que está se desenvolvendo, que é o aumento da violência doméstica, e essa se desenvolve de uma forma muito silenciosa, dolorosa e sem a atenção que merecia ter. E não tem vacina, né, para se tratar, a não ser que seja questionar essa misoginia que é endossada pelo Estado, né? Então é um problema muito profundo, né? Sim, eu acho que tem outro ponto que é muito importante da gente reforçar, é que como com todo o resto da pandemia, o Brasil teve mais tempo do que outros países para se preparar. Então, quando a pandemia chegou mesmo no Brasil, a gente já tinha esse informes da ONU dizendo para os países se prepararem, que era esperado um aumento de violência doméstica. A gente já estava vendo o que estava acontecendo na Europa, esse aumento de denúncias já tinha sido registrado. Então, e o que o governo fez, o governo lançou um aplicativo, nem sei se muitas pessoas sabem disso, eu sei que eu escrevi um artigo sobre isso, que é o mesmo que, enfim, direciona para o Ligue 180, mas o Ligue 180, ele não é a mesma coisa que você ligar para a polícia, por exemplo. Então, assim, que teve pouquíssima publicidade no lançamento desse aplicativo. Então, assim, qual que é? Também o aumento de denúncia tem a ver com as condições das mulheres para denunciar. Então, você só tem um telefone, você está trancado na casa com o seu agressor, é um pouco mais difícil. Se você não tem, por exemplo, um aplicativo, como tem aplicativos, por exemplo, de iniciativa dos movimentos feministas, que apagam, por exemplo, as mensagens depois para o agressor não poder pegar o celular e ver que a mulher fez a denúncia. Isso é muito importante de você pensar. E a outra questão que tem a ver com essa também é as condições de cada mulher ou de diferentes grupos de mulheres para acionar ajuda. Então, por exemplo, eu falei com uma conhecida que trabalha no Observatório de Favelas logo no começo da pandemia, e a preocupação era justamente como a gente pode fazer, porque assim, numa situação em que a gente vê ali, testemunha uma violência acontecendo, a única recomendação que a gente tem é chamar a polícia. Como que a gente faz isso? Uma mulher que mora numa favela, a polícia ali é um fator de violência adicional. Ela não vai chamar a polícia e a polícia nem entra quando ela chama.
Então, como a gente faz quais são as estratégias disponíveis quando não se pode contar com o Estado? Então, eu acho que também tem isso, assim, que todas as mulheres ficaram sujeitas a um maior risco de violência doméstica durante o período da pandemia. Mas a capacidade de enfrentar essa violência, ela é muito diferente. Aí eu devolvo a pergunta, quando a gente pode contar com o Estado? A gente pode acrescentar mais uma, né, Carol? O que fazer quando não se pode contar com o Estado, ou quando o Estado, na verdade, está contra, né? Não é nem que ele está apenas se omitindo, né? Na verdade, quando o Estado também é um ator ativo, né, dessa violação. Sim, e eu acho que é importante, sim, a gente fazer essa diferença, porque é óbvio que o Estado, ele é falho para todas as mulheres, mas algumas mulheres ainda conseguem acessar algum tipo de serviço. Não é à toa que depois, de tanto tempo de políticas para as mulheres, agora que toda uma política pública que está sendo desmontada, mas a gente viu uma queda na mortalidade das mulheres, nos homicídios de mulheres brancas. Então, assim, por mais que a polícia não proteja efetivamente nenhum grupo de mulher, algumas mulheres ainda, ou por outros recursos, ou por algum tipo de ideia de quais mulheres são dignas de ser protegidas pela polícia, conseguem. A gente tem o processo de Lei Maria da Penha, inclusive, que a lei é aplicada. A questão é que grupos estão mais sujeitos a essa omissão do Estado, ou então a essa violação agravada do Estado, que é essa mulher que chama a polícia porque ela está sofrendo violência doméstica, e aí, eu não sei, ela corre risco do filho dela ser assassinado. Ou a polícia nem vai, porque aquele território a polícia não entra. Então, eu acho que tem, sim, é diferente se eu chamasse a polícia aqui no plano piloto, Brasília, que é uma área nobre, que poderia nem vir, mas, enfim, a gente teria outro tipo de intervenção, talvez até das outras pessoas. E de uma mulher que não tem nenhuma opção e ainda vai ser adicionalmente culpada, como se ela merecesse, enfim, ser violentada pelo Estado também. Porque a mulher negra da periferia, a diferença é que muitas vezes ela não tem nem dinheiro para pagar o ônibus para ir para a delegacia. Ela nem consegue, e quando ela né? vai, que assim, e outra coisa, e quando ela vai, muitas vezes, você tem, essas pessoas já têm um tipo de experiência com a polícia, que também não é boa, que é de violência, então muitas vezes nem vão, porque a polícia é vista como uma violadora, e não como algum tipo como capaz de oferecer algum tipo de proteção. E a gente tem um atendimento que é sim falho, mas que tem, pelo menos você não precisa explicar que a ameaça configura, né, entra dentro da Lei Maria da Penha, nas delegacias especializadas. E aqui em Brasília, por exemplo, também no DF, tem uma que fica no plano piloto, que é inacessível para muitas mulheres da periferia, até porque é caro chegar aqui, é caro, é muito tempo, não tem como quem deixar criança, tendo que e algumas fecham no final de semana, né? Também tem isso. Fecham no final de semana, funciona em horário comercial. Então, assim, mesmo o serviço sendo falho, ele existe. Você, assim, não estou falando que você foi protegida, mas você conseguiu pelo menos virar uma estatística. Mulher negra vira estatística geralmente ou quando é presa ou quando é assassinada. Então, assim, eu não estou dizendo que funciona para as mulheres brancas. Eu estou dizendo que funciona menos ainda para as mulheres negras, porque por causa desse padrão de violação do Estado contra pessoas negras em geral. Hoje eu não quero falar de beleza, ouvi você me chamar de princesa. Eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Fazer uma pergunta, Bruna, que tem a ver com a sua pesquisa, né, com toda a sua trajetória. E aí você lançou um livro que foi resultado da sua dissertação de mestrado, né, em 2016, no qual você fala justamente sobre isso, né, sobre a violência doméstica contra as mulheres negras e de como a violência doméstica, ela afeta as mulheres negras de maneiras distintas, né? E queria que você trouxesse pra gente, se fosse possível, algumas reflexões da sua dissertação, que eu acho que foi um trabalho incrível no livro. Eu acho que você, com certeza, vai dar uma aula aí pra gente aprender muito. Posso contribuir, assim, a minha ambição é no máximo conseguir expandir um pouco o debate,
Mas, enfim, a minha ideia de estudar isso foi... A gente teve mais estudos... Enfim, a gente tem, recentemente, mais um estudo sobre funcionamento das instituições, se aplicam ou não aplicam Lei Maria da Penha, quais são nesses estudos sobre violência, né? E eu quis voltar um pouco para os estudos que estavam mais em voga, não sei, na década de 90, 80, que são os estudos sobre as dinâmicas mesmo de violência, porque dizer apenas, por exemplo, que as mulheres negras sofrem mais, assim, o que é sofrer mais? É não ter acesso ao serviço, ser brutalizado pela polícia, ser brutalizado pelas pessoas que não se sensibilizam com a violência? O que é exatamente? Ou tem algo da própria dinâmica da violência que é diferente, né? Que o racismo resulta em algo ainda, outros tipos de violência que a gente ainda não olhou. E aí foi olhar para isso. E aí é muito difícil você conseguir que as pessoas falem, né, no Brasil, mesmo as pessoas negras e que sofrem violência, porque a gente não tem essa divisão assim, então peraí, agora eu sou mulher, então eu tô sofrendo essa violência porque eu sou mulher, e agora eu sou negra, então eu tô sofrendo essa violência porque eu sou negra, a menos que isso seja mencionado ali no contexto da violência. Então, o que eu fiz foi entrevistei mulheres negras e depois sobre contexto de situações de violência doméstica, e depois eu fui meio que agrupando, vendo o que tinha ali de padrão, que se repetia, e aquilo que a gente entende como violência doméstica não dava conta. E são muitas coisas, porque, enfim, é um contexto de violência que atravessa toda a vida. Então, a gente tem, a gente tem outros estudos sobre isso, que não estão dentro desses estudos sobre violência, mas que vão falar, por exemplo, que nas famílias ou interraciais, ou mesmo famílias negras, a gente tem um colorismo na família. Então, as crianças, desde crianças, as crianças que são mais escuras sofrem mais violência, elas os adultos se dedicam menos a elas. E aí, mas enfim, esses estudos eu só vi depois, né? O que apareceu foi isso mesmo. Mulheres que, num cenário já familiar, desde quando elas eram crianças, passavam por isso. Então, por exemplo, e isso não é falado, o racismo a raça não é necessariamente mencionada, mas a filha de cor mais escura, por exemplo, é aquela que fica encarregada dos trabalhos domésticos. E aí, toda uma trama que depois se desenrola dentro das dinâmicas de violência intracasal. Então, a gente tem, enfim, vou citar algumas coisas que eu acho que fica mais fácil de explicar. A gente pode ter uma violência, a gente sabe que muitas vezes o agressor, ele tenta legitimar a violência dizendo que a mulher traiu. Ele sabe que ela não traiu, mas diz que ela traiu. E aí, com mulheres negras, a cor dos filhos pode ser mais claro, pode ser mais escuro, pode ser qualquer cor, na verdade. Mas ela entra nessa matemática dessa justificativa, inclusive com muita pressão, geralmente da parte da família do agressor, que começa, essa menina não é seu filho, está claro demais, está escuro demais. Então, isso é um fator de fortalecer, ou pelo menos legitimar ali a violência. Outra coisa é um tipo de violência que eu acho tem coisas que a gente não sabe nomear. Então, por exemplo, a gente, teoricamente, pela Lei Maria da Penha, uma injúria racial em contexto de violência doméstica poderia ser enquadrada na Lei Maria da Penha. Eu não imagino que alguém, ou pelo menos pouquíssimas pessoas, pouquíssimos delegados, delegadas, enquadram uma injúria racial dessa forma. E tem outra também, que é o fato de que as mulheres negras de tez mais escuras, mulheres negras retintas, tem uma tendência de que homens brancos e negros que se unam a elas deixem de trabalhar. É quase como se exigissem dinheiro em troca de uma compensação, como se estivessem fazendo um favor para elas e precisassem ser compensados por isso. Então param de trabalhar. E quando elas contestam isso por si só é uma violência que a gente não tem nome, né, dentro do repertório de violência doméstica. Mas quando elas questionam esse arranjo, isso apareceu na minha pesquisa como um fator também de violência, quase como se elas estivessem quebrando esse pacto racista e machista
da sociedade brasileira. Então, e isso assim, eu não quis esgotar, eu sei que uma pesquisa só de mestrado não tem capacidade de esgotar, mas eu quis mostrar que existem questões que a gente não olhou ainda e que a gente precisa levar a sério para entender mesmo de onde vêm esses números mais altos de homicídio, por exemplo. Eu queria te fazer uma outra pergunta, Bruna. Você trouxe essa questão das diferentes formas de violência, né, dentro do debate sobre violência contra a mulher no contexto das mulheres negras, né, com esse recorte. Se a gente for olhar para o debate que a Lara comentou e que a Carol também sobre a questão da violência do Estado, da época de quando você pesquisou em 2016 para o que a gente está vivendo hoje, né, que a gente tem uma onda conservadora, nós temos um governo de extrema-direita, um governo que, para mim, se encaixa num governo fascista, que viola as mulheres mais diretamente, né, a população mais vulnerável, que são as mulheres negras, a população indígena e por aí vai, né, toda essa discussão. Eu queria saber um pouco qual que é a sua percepção, assim, se a situação está pior do que antes ou continua igual, como que isso pode afetar, né, por exemplo, no começo da conversa a gente citou a Damares, né, a Lara comentou, e eu acho que como esse tipo de retrocesso ele pode afetar mais especificamente as mulheres negras. Eu acho que, bom, a gente tem um discurso que ele tem consequências, né? Eu acho até que é super machista a forma como a mídia uma parte da mídia encarava a Damares como aquela que era diversionista, o CIS, né? O Ministério CIS, como se não tivessem consequências, e mesmo do Bolsonaro, assim, como se o que não fosse economia ou que não fosse uma ofensa que também atingissem os homens, fosse assim, fossem coisas menores, né, dentro desse repertório. Bom, eu acho que agora está mais do que evidente que a Damares tem um papel significativo nesse abalo à democracia que a gente está vivendo, e eu acho que isso tem sim, né, um governo que é fundamentalmente anti-indígena, genocida, quer matar a população negra, quer que as mulheres morram ou virem objetos sexuais. A gente tem isso, enfim, o presidente e seus filhos são um exemplo, isso tem desdobramentos que são reais, e é isso. A gente vai ver quando os números começarem a aparecer, porque da mesma forma que o discurso para colocar fogo na Amazônia ou a falta de fiscalização incentivam, né, os incêndios, como a gente está vendo agora, as falas racistas e misóginas empoderam os grupos sociais racistas e misóginos. Então a gente vê isso se tornar uma violência material. Agora, por outro lado, eu acho que é muito importante a gente reconhecer que pouco se fez nesse país em termos de políticas públicas, mesmo dentro das políticas públicas para mulheres, para, de fato, se combater a violência doméstica ou qualquer tipo de violência contra mulheres negras. Tudo fica muito nesse registro do e as mulheres negras sofrem mais. A ponto, enfim, isso já foi até reconhecido por ministras, né, em falas mais ou menos oficiais, que precisariam ter feito mais pelas mulheres negras. Então, eu acho que a gente precisa reconhecer que a qualidade da democracia para as mulheres negras e para as pessoas negras no Brasil, ela sempre foi inferior. Esse status de subcidadania, a gente vive 2 Brasis, né? A gente vive, enfim, isso ministros do governo Lula admitiam. A gente vive um Brasil que é comparável à Europa em termos de índices sociais, que é formado esmagadoramente por pessoas brancas, e a gente vive um país que é pobre, independente do governo, inclusive, porque a gente viu desde os governos do PT, inclusive, o aumento da violência policial contra a população negra, sem que medidas eficientes tivessem sido levadas a cabo. Então eu acho que esse é um problema que se agrava agora, mas eu acho que é muito importante a gente ver uma continuidade histórica, para que a gente tenha a dimensão do que de fato precisa ser feito para a gente ter uma mudança de fato, para a gente ter uma democracia de fato, em que entre também a equidade dentro disso, a gente precisa de mudanças muito profundas que ainda não apareceram em nenhum. Interessante, né, Bruna, que no seu estudo do mestrado, a gente percebe que dentro dessas mudanças profundas que você fala e que precisam acontecer, parece que incluem também a própria linguagem institucional de identificação das violências, né? Porque você, em alguns momentos, fez esse comentário sobre violências que não têm nome, elas não conseguem ser categorizadas, né?
Então, isso acho que também levanta essa questão o quanto não só a nossa linguagem de pesquisa, mas também a própria linguagem institucional que pensa a política pública não é uma linguagem que consegue captar, né, todas essas intersecções de opressões que podem existir para esses corpos, né? Mesmo a questão das interseccionalidades até hoje. Porque eu tenho impressão não, né? Pelos meus estudos eu percebo muito que a gente tem, assim, é como se existissem as mulheres e dentro desse grupo das mulheres a gente tivesse costuma se chamar de grupos específicos. E eu acho que essa é uma forma muito limitada de olhar para o potencial da questão das interseccionalidades. Eu acho que, para citar, né, o que o feminismo perspectivista, inclusive, sempre fala, nós somos todos localizados. Então, as mulheres brancas são localizadas também, as mulheres ricas são localizadas também. Não são só as que sofrem algum tipo adicional de opressão que são localizadas. E eu acho que a gente precisa trazer essas, entre aspas, diversidades para o centro do debate, e não deixar nesse sentido do e aí tal grupo sofre mais, ou tal grupo sofre menos. Não se trata disso. Eu acho que se trata mesmo da gente olhar para a realidade. Se a gente quer combater, inclusive, violências que acontecem, né, no mundo real, a gente tem que olhar para a realidade das mulheres negras, das mulheres indígenas, e dali tirar o que precisa ser feito. Eu acho que a gente precisa, então, superar essa ideia da mulher, que existe uma mulher universal, e a gente se direciona primeiro a ela, e depois a gente traz os penduricários das, entre aspas, diversas, das, entre aspas, que sofrem mais. Eu acho que a gente precisa trazer, olhar para o real, e desse real fazer teorias, no caso, né, nas universidades, e também fazer políticas públicas, porque só assim a gente vai conseguir fazer políticas públicas que atendam problemas reais de mulheres reais. E não com essa ideia de recorte, de existe a mulher universal e aí a gente vai colocar um recorte aqui, um recorte ali. Porque isso, de fato, inclusive a gente tem que pensar que as mulheres negras são a maior, e proporcionalmente o maior volume, né? Uma maior população por gênero e raça no Brasil. Uhum. Então, tratar mulheres negras como um grupo, entre aspas, específico é uma forma muito limitadora e, de fato, não é suficiente para a gente combater as desigualdades nesse nível de... Concordo, né? Então não é nesse nível de proteção, é nesse nível de desproteção. Mas ainda assim, é um absurdo a gente pensar que, mesmo num país que não protege as mulheres, para as mulheres negras conseguirem alcançar o nível de desproteção que a que estão expostas as mulheres brancas, seria um avanço. Isso é muito grave. Lamentável, né? Isso seria um grande avanço, que é pior ainda. Nível que a gente tá, né? Um abismo. O indivíduo atinge a idade adulta e adquire o uso da palavra puta. Diz que é uma puta festa, uma puta produção, que tá um puta sol, um puta calorão, que já comeu a acarajé de uma puta baiana e o hambúrguer de uma puta americana. Gastou uma puta grana num hotel bacana com uma puta paulistana. Já viu de perto o mariachi de uma puta mexicana e o topless de uma puta italiana. Conhece os hábitos de uma puta puritana e o rebolado de uma puta sul-americana. O indivíduo atinge a idade adulta, ganha umas ideias dentro da cuca, perde uns cabelos acima da nuca, mas não aprende que mulher não se disputa. O indivíduo atinge a idade adulta, ganha umas ideias dentro da cuca, perde uns cabelos acima da nuca, mas não aprende que a mulher não se disputa. Bruna, você trouxe uma questão aqui que eu achei sensacional, inclusive para a gente pensar a nossa área, né, nosso campo de estudos, assim. Você que tem a formação em sociologia, sabe muito mais do que eu, que não sou socióloga, mas a gente percebe que a área de RI está super atrasada, né? A gente começou a discutir e fazer uma análise de interseccionalidade muito recentemente, né? Se for comparar aí com as ciências sociais. E aí eu achei muito interessante esse debate que você traz
a questão de olhar para o real e não para essa ideia de uma mulher universal e a partir daí trazer as especificidades. Porque se a gente segue esse caminho, a gente vai enfrentar problemas ali na resolução na reflexão sobre políticas públicas, né? Queria que se você pudesse, né, com base na pesquisa que você fez, na sua trajetória, trazer à luz aí pra gente alguns elementos que são bem específicos. Você já trouxe alguns, mas se você puder complementar essa reflexão, né, das mulheres a partir da realidade delas e não a partir dessa ideia de uma mulher universal, que tem agendas e que tem demandas diferentes, porque eu acho que o raciocínio, o caminho deveria ser esse mesmo, né? Ao invés da gente começar a pensar a violência contra a mulher e depois trazer as especificidades, porque na verdade não é uma especificidade, né? Pois é, assim, é isso, todos os grupos, eu prefiro ver assim, todos os grupos têm especificidade. Se você pegar os homens brancos têm especificidade, porque eles não representam também todos os homens. E eu acho que quando a gente tem essa ideia, a gente parte dessa ideia de a mulher, então quais são os tipos de violência contra a mulher, a gente sempre vai ter um grupo de referência. E esse grupo sempre vai ser o grupo que está menos vulnerável, ou que tem algum tipo de privilégio dentro da sociedade. No Brasil são as mulheres brancas, mas isso funciona, enfim, numa escala global, né? A gente tem na Europa, a gente vai deixar de lado as imigrantes, na América Latina e Caribe inteiro a gente vai deixar de lado também as pessoas negras e as pessoas indígenas e as mulheres rurais. Na Europa, inclusive, as pessoas roma, né, as mulheres roma. Então, sempre, a gente tem as nossas sociedades são atravessadas por desigualdades estruturais e por opressões a grupos diferentes, mulheres deficientes. A gente precisa trazer esses grupos que estão mais vulnerabilizados para o centro do debate. Porque quando a gente conseguir combater efetivamente a violência contra mulheres negras, indígenas, migrantes, deficientes, rurais, a gente vai ter alcançado as outras mulheres também. A gente vai ter alcançado as mulheres brancas, as mulheres de classe média e alta, porque não tem como o sistema funcionar para os grupos mais vulneráveis e deixar de lado as mulheres que têm uma condição um pouco melhor na sociedade. Então, eu parto do princípio que, mesmo para políticas públicas, a gente tem que partir dali, de onde está mais vulnerável, porque aí a gente consegue alcançar todas. Então, se a gente vai pensar política de enfrentamento à violência doméstica, ao aumento da violência doméstica, durante a pandemia, a gente tem que começar pensando nas favelas, porque ali vão estar questões por exemplo, o empobrecimento, agora a gente tem, né, a redução do auxílio emergencial, a gente tem possibilidade de confinamento em casa, a gente tem possibilidade de entrar a polícia. Então, como se pensa uma política pública nesse cenário? Se a gente conseguir fazer funcionar nesse cenário, a gente faz funcionar até em Marte. Então, por isso que eu acho que esse letramento, ele né, desse grupo das mulheres universais, que acabam sendo sempre o mesmo grupo de mulheres, ele é fundamental para eu acho que é o pulo do gato para a gente fazer realmente avançar as políticas. Na verdade, agora não tem mais política para direitos das mulheres, não tem mais políticas para as mulheres, mas quando a gente voltar a ter, eu continuo esperançosa, eu acho que o caminho tem que ser esse. Nossa, eu tô pensando tanto no que você tá colocando. Achei incrível. Né? Porque assim, quando a gente vai pensar, é uma questão tão complexa, né? A gente pontuou um pouco a questão do Estado, você trouxe algumas questões referentes às relações sociais, às relações de identidade, né? Como elas são formadas, aos pesos que se dá, e aí você trouxe essa questão até que é bem controversa mesmo da discussão de raça, do colorismo, né? Mas, assim, você trouxe várias variáveis que são... que mostram o grau de complexidade de se discutir políticas públicas e não só políticas públicas, mas de como a gente endereça a questão da violência doméstica, né? Porque vai ter essa relação das esferas privadas, essas relações familiares, desses vínculos, nessas relações sociais que a gente vai atribuindo, que tem tudo a ver com o papel que a gente e a desvalorização da mulher na sociedade, né? Que é o que a gente vê bastante agora, e o quanto isso se reflete desde uma relação ali de mãe e filha,
filho, de pai e filha, até uma relação de Estado, né? Então isso se reproduz em todas as escalas sociais, né? Isso que você trouxe também é muito importante. Enquanto a gente, por outro lado, enquanto a gente não resolver, ou se a gente resolve a questão de violência doméstica, ou se a gente tem uma política efetiva para endereçar isso, como você trouxe, principalmente nas regiões de periferia, né, com esses grupos mais vulneráveis, a gente resolve não só uma questão de misoginia na sociedade, mas você também resolve outros problemas sociais muito importantes, né? Porque a gente precisa lembrar que as mulheres são 43% dos chefes de família no Brasil, e a maioria dessas mulheres são essas mulheres na periferia, né? Então, assim, a mulher da periferia, ela é economicamente mais importante na sua família do que uma mulher de classe média alta, estatisticamente, né? Então, também tem toda uma... isso puxa você empoderar e dar cidadania a essa mulher, você desencadeia também uma série de resoluções para vários outros problemas que a gente tem, né? Principalmente dentre esses grupos. Então, acho que é um elemento fundamental e que não acaba, né, que o objetivo dele pode ser de, assim, numa visão mais curta, resolver a violência, mas se você resolve essa violência doméstica contra as mulheres, e ainda mais essas mulheres que têm esse papel tão importante na sociedade, né, e nesses grupos, você também resolve várias outras questões, né? Então, acho que é uma agenda estratégica e que não deveria ser confinada a se pensar só direito das mulheres, né? E ter esse tratamento tão marginal, porque você corrige uma série de desigualdades na sociedade quando você empodera uma mulher e dá a cidadania que ela tem direito, né? Sim, e eu acho que ainda mais no Brasil, porque é isso, é um grupo majoritário de mulheres negras. Claro. Então, quando a gente fala de política, quando a gente traz, eu acho que esse é o grande poder da ideia, do conceito, né, do paradigma, como algumas autoras dizem, de interseccionalidade. É a ideia de que as mulheres não são só, não estão apenas submetidas à opressão de gênero. Então, se a gente considerar só gênero, no caso do Brasil, a gente vai deixar pelo menos mais da metade da população feminina de fora, ou pelo menos uma parte de fora. Então, se a gente tiver políticas, vamos supor que sejam muitíssimo efetivas, políticas de gênero, a gente vai, de combate, né, de desigualdade de gênero, de violência baseada em gênero, a gente vai atender uma parte das mulheres, mas vai ter um grupo de mulheres que vai continuar sofrendo violência. E essa violência vai continuar a estar misturada com gênero. Então, a gente não acaba com a violência de gênero combatendo somente violência de gênero. A gente tem que pensar, por isso que eu falo, a gente tem que partir das mulheres reais, porque a mulher real, negra, de periferia, ela é pobre, ela é negra e ela é mulher, tudo ao mesmo tempo. Então a gente tem que pensar a partir da realidade dela para a política pública e não o contrário, porque senão a gente fica sempre tentando espremer esses grupos mais vulneráveis no marco teórico ou no marco institucional. E aí realmente não vai. Então por isso que eu acho que a gente tem que mudar radicalmente a nossa forma de olhar para a realidade e aí a partir disso pensar soluções. Não, gente, eu estou aqui só ouvindo e aprendendo muito e pensando também enquanto essa discussão impacta na nosso papel também como professoras, né? Enfim, enquanto parte de pessoas que trabalham dentro do campo da educação e que fazem pesquisas, e como essa capacidade de irmos para o mundo, né? Ela é essencial, né, também no nosso trabalho hoje, uma crítica que precisamos fazer também, né? Ao modo como muitas vezes a gente se organiza, né, do ponto de vista acadêmico. E esse diálogo direto com as políticas públicas, né? Infelizmente, eu acho que esse é um ganho que o feminismo, os movimentos de mulheres, eles, inclusive, na verdade, mais um ganho, né? Que eles trazem, inclusive, para o campo da pesquisa, né? Para o campo da academia, né? Que é reforçar não só esse debate transversal do pensamento, mas esse diálogo direto com aquilo que é vivencial, né? Porque o feminismo, ele é vivencial, né? Ele fala de um campo da experiência, e o campo da experiência precisa chegar também aí para dentro das salas de aula, né? Sim, exato. E, inclusive, isso, precisam chegar às variadas experiências de mulheres negras também, porque é isso, tem a mulher negra lésbica, tem a mulher negra de classe média,
Tem mulher negra de classe alta, que são pouquíssimas, mas tem algumas, né? E eu acho que também uma coisa que eu insisto muito é a gente reconhecer nessas multiplicidades de mulheres negras também, né? Não existe a mulher negra, a mulher indígena, a mulher deficiente. Claro que no nível de políticas públicas a gente tem que ser capaz de condensar tudo isso, né, numa identidade, digamos assim. Enfim, tem esse debate todo aí na ciência política, eu não vou entrar tanto nisso. Mas dentro disso, eu acho que é muito importante a gente reconhecer, a gente descentralizar essas sujeitas do feminismo. E eu acho que, enfim, né, não só no campo da academia, como também da política pública. Porque eu acho que isso abre portas para a gente colocar perguntas que não foram feitas ou oferecer outras respostas a perguntas que já foram colocadas também. Outra coisa que eu acho bastante interessante da gente comentar é que existe toda uma, digamos assim, tecnologia social. As mulheres negras também, enfim, é claro que eu não quero relativizar de forma alguma uma desproteção estatal ou violência estatal, mas as mulheres negras têm se organizado ao longo da brasileira para tentar, pelo menos, minimizar esses tipos de violência, né? Então, por exemplo, como eu disse, falei com essa amiga do Observatório de Favelas, nós pensamos que seria legal fazer um card para informar pelo WhatsApp, e aí ela disse que chegou até, receberam mensagem até de mulheres da Baixada Fluminense, sabe? Então, o que a gente pensou? A gente pensou, o que funciona em qualquer lugar? O WhatsApp. Então, o WhatsApp é o melhor meio de fazer campanhas, por exemplo, em linguagens acessíveis, com cards, não é aquela coisa chata que só gente acadêmica vai ler. Então, o que fazer? Ou se você está sofrendo algum tipo de violência, deixa combinar algum tipo de recado, deixa, sei lá, um pano branco amarrado na porta. Eu acho que essas tecnologias, elas não substituem o Estado tem o dever e a obrigação de proteger as mulheres, mas quando não dá para esperar pelo Estado, porque o risco é a morte, acho que as mulheres negras tiveram e ainda desenvolvem muitos tipos de tecnologia que podem servir, inclusive, de ponto de partida para políticas públicas. A gente tem muitos grupos de mulheres negras, muitos grupos organizados, muitos grupos nas periferias tentando fazer frente a esse momento também, enfrentar as dificuldades. E é claro, é isso, novamente, isso não quero relativizar sofrimento e opressão, mas eu acho que sim, é uma forma da gente pensar, porque, enfim, nem se inventar a roda, né? Às vezes a gente quer inventar a roda, mas às vezes as coisas já estão ali. Inclusive, eu acho que é muito importante, mesmo essas pesquisas e o que a gente faz, seja feito ouvindo as pessoas reais, né? As pessoas reais, as mulheres reais que passam por problemas reais e que desenvolvem soluções também nas suas comunidades e alternativas. Eu acho que é um ótimo... que a gente precisa também olhar para isso de uma forma mais séria. Não, Bruno, eu concordo com você e eu acho assim que não é relativizar a opressão, não. Eu acho que é trazer mesmo o que a realidade mostra, né? E que a gente custa a reconhecer ou mesmo a conhecer enquanto, por exemplo, mulher branca, né? Eu acho que é um problema na academia que as políticas de cota avançaram bastante, né? Nós já gravamos um episódio sobre isso, sobre o perfil de alunos nas universidades federais, a gente tem uma diversidade maior, então a esperança de que novas pesquisas, novas frentes, né, inclusive tragam ou lançam luz a questões que é pouco estudada e que tem um impacto direto na política pública, porque a academia tem essa função, né? Ela não está ali isolada numa bolha, né? Aquilo que a gente reflete, ela vai... E é aquela coisa que a Lara comentou, né? A gente nomear também, né? A gente nomeia opressões que você levantou aqui, coisas que eu tô aprendendo agora, assim, que a gente não conhecia. Pelo menos eu, assim, foi lendo o seu trabalho. E aí, só que eu queria pra gente, só para contextualizar, né, essa questão de que é uma realidade, né? Nessa mesma semana agora que passou, saiu uma reportagem do PNAD que mostra que as mulheres e a população negra estão entre os mais vulneráveis a passar fome no Brasil agora, mais ainda no contexto da pandemia, né? Então, é aquilo que a gente estava conversando, não é só violência de gênero, né? Você tem uma violência que vai impactar as mulheres, a população negra e que afeta muito mais do que a violência doméstica, né? Então, enfim, a reportagem vai falando sobre a questão da segurança alimentar, que já é um problema grave, mas que agora na pandemia vai ficar muito pior, né? Então, é uma questão também importante, né, pra gente trazer.
com a sua cara mais nojenta. Pode ir pegando sem pedir licença. No meio da rua, na porta da escola, dentro do metrô, dentro da sua própria casa. Fica a seu critério, tá? Ninguém se incomoda. Aqui é você quem manda. Ninguém se incomoda. A Júlia não se importa de sentir pavor. A Mayra não notou que a infância entortou. A Natasha não sentiu quando foi estuprada. E a Laura nunca lembra que foi morta. 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 Nunca lembra que foi morta. Nunca lembra que foi morta por você. Eu tenho uma provocação que me ocorreu agora, mas quando a gente faz essas discussões, ou quando a gente olha até, pensa soluções de políticas públicas, né? Ou quando a gente questiona por que há tanta violência e essa dificuldade que se tem de se encontrar um apoio, mas eu acho que também o debate ele é sempre pensando em como instrumentalizar e como capacitar a mulher e as instituições a ter como recorrer quando o problema já ocorreu, né? Então, assim, quando a gente discute você ter, de repente, delegacias preparadas, delegacias bem abertas, você ter casas de acolhimento, você ter, às vezes, por exemplo, um recurso financeiro que você pode apoiar essa mulher com algum recurso para ela poder sair da casa dela, porque também tem muitas vezes isso, né? Se a mulher não tem condições econômicas, ela não consegue, e aí essa violência também se perpetua, então tem uma série de outras desigualdades que vão potencializando os impactos de uma violência doméstica na mulher, mas as discussões nunca focam, e as políticas públicas ou as soluções que se apresentam nunca vão na raiz do problema, que é o homem, né? Que é por como você faz, além de ter que, óbvio, criar essas condições uma vez que o problema acontece, mas assim, como que você vai lá na raiz do problema e faz com que a gente construa uma sociedade onde os homens não recorram a essa violência, onde essa violência não seja legitimada e onde a gente crie pessoas humanas e não animais que vão descontar a sua frustração com a humanidade numa mulher, né? Então, assim, todas essas soluções que às vezes são levantadas, eu acho que todas não, mas muitas delas pecam por não ir na raiz do problema e não envolver o homem. A gente continua isolando o homem do problema, né? Fala, olha, enquanto a gente não consegue lidar com vocês, o que a gente pode fazer, então, para se proteger, né? Como o Estado pode nos amparar, como o Estado pode nos proteger, como as mulheres podem ter instrumentos para isso, mas a gente não endereça a raiz do problema, né? E aí a gente continua, de certa forma, permitindo que essa violência ela possa se desengatilhar. A gente só vai ter um final diferente para a história, de preferência um final mais feliz, né? Mas a história ela continua se repetindo, né? O ato continua ocorrendo. Assim como se a gente pensar outros tipos de violências, né? E aí vocês trouxeram o caso no início da Maris em relação à menina que foi estuprada, mas é isso, né? Assim, a gente vai continuar tendo esse tipo de violência se a gente não endereçar o problema, porque aí os homens continuam intocados. Em todo esse debate, os homens continuam intocados, né? E era isso que eu estava pensando agora. Porque aí a gente volta a cair nessa questão de que a mulher que é a culpada, entendeu? De uma certa forma, você faz isso. Você pode não ser culpada, mas quem vai ter que fazer alguma coisa e resolver esse problema é você, né? Aí você tem as instituições, você recorre e tal, mas assim, agora você que vai ter que resolver. E o problema não deveria existir. Eu acho que a questão é essa, né? Como evitar que esse problema exista? Sim, eu acho que a principal ferramenta a gente vê todos os dias sob ameaça, não só no Brasil, né? Na América Latina toda também, acho que a gente pode dizer que em várias partes do mundo, que é a educação de gênero nas escolas, e que tem sido chamada aí de ideologia de gênero, enfim, todos os absurdos. E educação sexual reprodutiva, porque inclusive muitas vezes são nas aulas de educação sexual e reprodutiva
que se aprende, por exemplo, ou que seria um espaço para se falar sobre consentimento nas relações sexuais, que a gente sabe que é um problema gigantesco, que a gente poderia, inclusive, trazer novos modelos de masculinidade, porque eu acho que não dá para contar só que isso vai acontecer dentro de casa, e isso que talvez de longo prazo. Acho que a gente tem que pensar essas duas temporalidades. O que a gente pode fazer? O que é necessário fazer para cessar a violência imediatamente e as outras medidas de mudança, que são mudanças gigantescas e culturais que são de longo prazo, que aí é a educação, aí é envolvimento, são campanhas, né, mas no ideário mesmo da sociedade. E eu acho que isso são iniciativas para combater, né, como eu já disse, o racismo e o machismo, que são através da educação, mas a gente tem governos que estão, para o nosso desespero, rasgaram qualquer tipo de iniciativa nesse sentido, e aí a gente tem um patrulhamento por parte da sociedade civil, dos pais. É um cenário bastante complicado, que a gente tem que tentar disputar mesmo esses discursos possíveis, se inserir nos vãos, né, quando tem uma oportunidade, mas de fato o que eu vejo é o cerco fechando de uma forma orquestrada, não é uma forma espontânea, esses grupos de repente surgiram e se reforçaram. Não, é um tipo de machismo e de misoginia que ele vem orquestrado e muito fortemente. E a gente precisa pensar isso também, assim, como a gente vai conseguir se contrapor. Então eu acho que é um desafio mesmo produzir conteúdo interessante, conteúdo acessível, mas é um dos caminhos que eu vejo, porque com o Estado realmente tão cedo a gente não vai conseguir contar. Inclusive, assim, nem só na instância federal, mas nas regiões também, né, nos estados, nos municípios, a gente vê que o cerco tem se fechado em cima dessa questão, assim, o fundamentalismo religioso de alguns grupos, ele vem incidindo muito fortemente contra qualquer iniciativa de combate ao machismo mais de longo prazo, assim, nesse nível mais cultural. Na semana passada a gente teve, na quinta-feira aqui em São Paulo, o prefeito, o Covas, ele foi anunciar a posição dele em relação à volta às aulas, né? E aí um dos argumentos que ele deu para defender a necessidade do retorno às aulas foi um aumento exponencial no número de violência contra crianças, né? Então ele falou, a gente teve um aumento de 5 mil casos a mais do que o normal de violência contra criança, e aí ele falou assim, e um aumento também muito grande de gravidez precoce. E eu parei e fiquei tentando pensar o que ele estava querendo se referir quando ele falava de crianças em idade escolar com gravidez precoce, né? E aí eu pensei, será que isso não é estupro, né, o nome? E a dificuldade que as pessoas têm, né, e que os políticos têm a dar nome aos bois e colocar publicamente a questão, né? Tá tão polêmico hoje a gente falar de estupro de vulneráveis, de estupro em geral, mas de estupro de vulneráveis, que aí agora o nome politicamente aceito virou gravidez precoce, né? Que numa pandemia você vai imaginar onde acontece, as crianças estão confinadas em casa com a família, né? Então que tipo de gravidez ele estava se referindo? Então realmente é bem complicado, e é isso, né? Acho que a gente tem que trabalhar nas duas frontes, né? Realmente, pensar numa solução de curto prazo onde você tenha a quem recorrer e que seja eficiente, né? E também fazer essa discussão mais profunda de educação, né? E formar outro tipo de indivíduo, porque senão a gente vai continuar tentando enxugar gelo, né? Isso, e aproveitando esse gancho do que você falou sobre Covas, também foi um jeito uma forma de se eximir mesmo, né? Porque claro, a ONU recomendou que os serviços de saúde sexual e reprodutiva fossem mantidos durante a pandemia como serviços essenciais. E a gente sabe que isso não aconteceu no Brasil. Então é uma forma também de privatizar, como, enfim, já foi levantado aqui, de falar que a culpa é da mulher. Então são as meninas que estão em casa, que estão transando e que estão fazendo filho. Não são os serviços de saúde sexual e reprodutiva que pararam de atender as meninas. As meninas não, as meninas e os meninos, né? Mas, então, também é mais uma forma de omissão nisso, de não se responsabilizar
por um serviço que deveria ser ofertado, que é um direito e que está sendo suprimido sem nenhum tipo de contestação. Acho que foi a única coisa que foi suprimida nessa pandemia, né? Porque a gente não está tendo políticas públicas de fato para conter a pandemia, mas ela tem servido como desculpa para fechar isso e negar vários direitos das mulheres. Exatamente, a gente tem inclusive visto esse debate sobre como o período da pandemia serviu para um conjunto de retrocessos com relação a direitos sexuais e reprodutivos, né? A gente teve no início da pandemia o fechamento de hospitais em São Paulo e Curitiba, né, daqueles especializados, sobretudo para tratar mulheres em situação de aborto legal. E tivemos também alguns casos nos Estados Unidos, né, de tentativas de usar esse momento, né, de suspensão dos serviços para fazer retrocessos legais com relação a esses direitos. Então, como novamente, né, não só estamos vivendo um período em si difícil, mas um período onde a vulnerabilidade, ao invés de ser protegida, ela é, na verdade, escancarada e utilizada para criar mais precariedade. Né? E o que acentua as desigualdades, né? Porque uma mulher com certos recursos econômicos, a gente sabe que no Brasil, se não tiver a clínica pública, ela vai numa clínica particular e faz seu aborto mesmo assim, né? Então, isso acentua também as desigualdades no acesso. Aliás, o direito é negado a todas, mas algumas conseguem encontrar alternativas de fazer valer a sua dignidade, né, e seu direito de escolha, quando outras, às vezes, tentam recorrer de forma mais precária. E aí a gente entra naquela discussão sobre, né, o aborto no Brasil. Então, acho que isso também acentua tudo isso, né, que a gente está pontuando sobre as diferentes mulheres, né? Sim, e também, assim, quem depende do serviço de saúde público para ter acesso ao serviço de saúde sexual e reprodutiva, então, contraceptivos, camisinhas, as mulheres de classe média e alta podem comprar isso, podem, inclusive, ter informações, podem pagar uma consulta, tem convênio médico para falar com o seu médico. E no cenário que a gente tem, inclusive, né, a gente está discutindo a volta da fome ao Brasil, é uma coisa muito grave. Contraceptiva, camisinha, vão ficar em segundo plano. Então, assim, né, a gente vai criar, e essas mulheres também vão continuar fazendo abortos, vão ser abortos cada vez mais precários, que a gente sabe que vão continuar, né, a gente já tem estudos que mostram isso. E aí vão ser as condições mais horrorosas possíveis e sendo revitimizadas nesses serviços de saúde já precarizados. Então a gente vive mesmo esse agravamento, que é sempre para todas, mas como isso incide em cada grupo de mulheres, realmente vai ser muito diferente, e os efeitos são muito amplificados por esse cenário de pobreza, de fome, de aumento de violência policial. E se a gente pensar no Rio de Janeiro, que a gente precisou de uma ordem judicial para não ter entrar, né, operações policiais durante a pandemia, e que a gente estava ali matando, a polícia estava ali matando criança a rodo. Então, assim, até a prioridade das mulheres que estão naqueles territórios, nesses territórios empobrecidos, perseguidos pela violência, elas também acabam sendo outras. Então, por exemplo, a questão, uma coisa que eu gosto de discutir, e aí, enfim, eu escrevi um artigo com essa mesma amiga, que é a Aline Maia, que é uma pessoa também que estudou já segurança pública, uma mulher negra também, acadêmica, e a gente tem pensado nisso, assim, quais são as formas também de violência que afetam mulheres negras que não estão inscritas no mapa da violência de gênero. Então, por exemplo, são as consequências para essas mulheres que têm os seus filhos assassinados, depois elas são perseguidas pelo Estado. Isso é muito sério. A gente não vê, por exemplo, a violência policial como uma questão de violência de gênero. Tem impactos que são gendrificados, tem impactos que são impactos para as mulheres, porque os homens são assassinados, as mulheres buscam por justiça, e nessa luta delas por justiça, elas são perseguidas também pelo Estado. Então, enfim, eu acho, e aí a gente vem, né, de novo, o contexto da pandemia chega e escancara isso. Então, quais são os problemas que diferentes tipos de mulheres estão tendo durante a pandemia? Alguns são os mesmos, e durante o avanço do conservadorismo, alguns são os mesmos, mas vão ser amplificados de formas diferentes para diferentes grupos de mulheres. Então, alguns problemas são gerais, e eles, né, para todas as mulheres, por exemplo, as mulheres confinadas em casa estão mais sujeitas à violência doméstica. Então, mas isso vai atingir diferentes grupos de mulheres de formas diferentes. E a gente tem a questão que alguns problemas,
eles são específicos de alguns problemas de alguns grupos de mulheres, eles precisam passar a ser vistos também como problemas de gênero, porque senão a gente vai deixar sempre alguns grupos para trás. Tanto pensando esse cenário de conservadorismo crescente, quanto esse cenário da pandemia. É muito importante que a gente traga essas reflexões também para a mesa. Você está falando e eu estou tentando pensar o que a gente pode imaginar de solução para tudo isso, né? Assim, não uma solução ideal, uma solução, mas de solução viável, considerando esse contexto, tanto da pandemia que se estende, mas quanto das tendências do país a um conservadorismo e do quadro atual de governo que a gente tem, né? Então, acho que assim, com exceção talvez de alguns municípios, suponho eu, né, para ter alguma luz no fim do túnel, mas a esfera pública, nesse momento, não é onde a gente vai encontrar esse amparo, né? Os movimentos sociais, como estão se articulando? Você acha que eles oferecem uma alternativa que consegue ter algum impacto real nisso? Como que a gente consegue sair dessa solução e romper com isso de alguma forma, considerando essas variáveis que você trouxe aí? Olha, então, eu acho que nisso a população negra e a população indígena são temos vivido isso desde sempre no Brasil. Então, eu acho que o caminho é um fortalecimento mesmo da sociedade civil. Então, eu acho que, sim, eu sou mulher negra, eu sou mais acadêmica, eu não estou tão diretamente, meu ativismo é mais dentro da academia, mas eu acho que conhecer um pouco das lutas também de outros grupos de mulheres, então as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, que apesar de serem também mulheres negras, mas tem questões que são bastante específicas. Eu acho que o primeiro que a gente tem que fazer é não se acomodar dentro daquele... Tudo bem, a gente sempre vai ser especialista ou ter um interesse maior em um determinado grupo, né, numa determinada área de conhecimento, de atuação, mas eu acho muito importante a gente ter uma interlocução com mulheres de outros grupos marginalizados. Inclusive, assim, agora, população quilombola e população indígena, eu acho que estão, assim, num momento crítico. Essa questão dos incêndios, por exemplo, enfim, estão sob ataque. E a gente precisa fortalecer essas redes, que seja utilizando uma hashtag no dia que o STF vai fazer uma votação, os grupos se mobilizam para isso. Eu acho que a gente precisa aprender a ouvir e eu acho que a gente precisa oferecer o nosso aporte dos lugares onde a gente pode estar e o que a gente pode fazer. Então, eu vou falar com o pessoal da CONAC, dos quilombolas, né, sobre violência e como eu, como acadêmica, também desenvolvo uma forma de comunicar que é acessível. Eu gosto sempre de pensar, enfim, eu venho de uma família pobre, eu gosto sempre de pensar assim, como eu posso falar de uma forma que a minha avó entenderia? Porque se eu não estou sendo entendida pelas mulheres negras, como que elas vão se beneficiar do tipo de conhecimento que eu estou produzindo? E outra coisa também, eu acho que a gente o Brasil é um país muito autocentrado, eu entendo, né? Outro dia eu li várias pessoas de relações internacionais aqui, a gente sabe, grandes países são todos autocentrados, mas o Brasil tem esse olhar que é muito para a Europa e para os Estados Unidos, e ok, eu acho que são coalizões válidas, mas eu acho que a gente precisa fortalecer as coalizões de mulheres aqui na América Latina e pensando esses grupos tão diversos de mulheres que também têm problemas que são muito ligados ao contexto nacional, mas que tem questões que atravessam todo o continente, o subcontinente. E como a gente pode se fortalecer dentro disso? Porque como a gente preserva essas redes a gente opera nas sombras, porque é uma coisa que a gente já está tendo que se preocupar, para a gente conseguir se fortalecer nesse pano quando a gente só consegue fazer por debaixo do pano. Então essas são algumas estratégias, mas eu acho que a estratégia fundamental é ouvir desses grupos que sempre viveram sob fogo cerrado. Meu destino eu faço, luto acaso, nada vai me parar. Não tenho medo do escuro, não tenho medo do escuro. Cada dia mais forte, sempre pro norte, minha voz vai guiar. Não tenho medo do escuro, não tenho medo do escuro. Acenda a luz e deixa eu te contar, mina, minha menina. Parece sem fim de tanto que complica, de sobrenome ácido
dente. Semente de um breve amor, primeiro nome inconsequente. Sinônimo fraqueza, futuro incerteza. Nunca é suficiente, não importa sua beleza, não importa sua cabeça, nem sua natureza. Tem que fazer melhor, mesmo sem ter certeza. Quero agradecer. Fica mais. Ai, caramba, eu tava aqui escrevendo no privado pra vocês aqui. A gente vai ter que encerrar, infelizmente. Nossa, eu quero agradecer imensamente pela sua participação, pela aula que você deu pra gente e que esse seja o primeiro de muitos outros encontros aqui no Chutando. Imagina, foi um prazer estar aqui com vocês, adorei nosso debate e vou ficar de olho aí para quando sair, as deve ligar e contem comigo. Super obrigada, inclusive, pelo espaço. E obrigada pelo trabalho que você faz, né? Enquanto mulher, obrigada. A gente precisa muito de pessoas como você, levantando essa bandeira, dando essa visibilidade, se aprofundando tanto nesse tema. Como você colocou, acho que trazendo isso para a academia e para os espaços de privilégio que a gente ocupa é uma forma que a gente pode contribuir para melhorar essa situação, né? Resolver, sem o Estado ficar difícil, mas para a gente pelo menos dar visibilidade ao problema e a visibilidade que precisa. Então, super obrigada e obrigada também pelo seu trabalho. Volte sempre para nos dar essa aula que você deu agora. Muito obrigada, Bruna. Foi ótimo escutá-la. Bom demais, gente. Um abraço. Tchau, gente. Boa aula. Olha o espelho, sei que é maior que esse pesadelo. Nada vai me parar. Fui feita pra voar, não vem me segurar. Pode até tentar. Meu destino eu faço, luto acaso, nada vai me parar. Não tenho medo, não tenho medo do escuro. Cada dia mais forte, sempre pro norte, minha voz vai guiar. Não tenho medo do escuro. Não tenho medo, não tenho medo, não tenho medo. Vocês não vão nos oprimir. Agora eu quero falar. Todo mundo vai ouvir. Não tenho medo, não tenho medo. Vocês não vão nos oprimir. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.